Amém. Em dezembro, no Natal, Monique me deu um celular novo, e o meu já estava carecendo de uma troca. E aí, uma característica muito legal que eu achei nesse celular novo é que ele tem um carregador de carregamento rápido, 67 watts. Aí, assim, de 30 a 40 minutos ele está carregado e a bateria dura, assim, quase 30 horas usando direto. Falei, meu Deus, esse é um celular dos sonhos. Só que, por outro lado, eu pensei assim, cara, que seria tão bom se a gente também tivesse um carregador da nossa vida para a gente poder, em tão pouco tempo, ser recarregado e conseguir ficar disposto e animado por um tempo tão longo. Porque muita coisa atenta contra o nosso ânimo, muita coisa nos abate no mundo que a gente está vivendo, e a gente muitas vezes não sabe lidar com essas questões de um ponto de vista bíblico e espiritual. E às vezes não basta aumentar as horas de sono, às vezes há uma enfermidade mesmo da alma. De algumas décadas para cá tem se estudado a questão da depressão, que parece que é uma doença nova, não é? E na verdade, se você lê lá o Salmo 116, que foi escrito 1000 anos antes de Cristo, você vê o salmista falando que angústias do inferno tinham se apoderado dele. Então ele relata um estado de alma de profunda depressão, não só nesse salmo, mas em outros. Na Idade Média, há algo que ficou conhecido como o demônio do meio-dia, que era esse abatimento, essa prostração emocional que acometia algumas pessoas. E aí hoje os estudiosos falam, além da depressão, que é essa sensação de derrota, de prostração, existe um outro tipo de abatimento que é da pessoa superprodutiva, da pessoa muito competente que acaba ficando esgotada, essa síndrome do burnout, que é esse esgotamento físico e psíquico que acontece com alguns. Talvez você diga assim, pô, mas eu não sou nem um cara depressivo, nem estou com burnout, mas às vezes eu fico com um estado emocional muito abatido. Não chega a ser uma enfermidade assim. E eu li um artigo recente de uma historiadora britânica, escrevendo a respeito de exaustão, da história da exaustão humana, desse cansaço e prostração, e ela escreve do ponto de vista da atualidade. O nome dela é Anna Scheffner, e ela diz assim, de muitas maneiras, tecnologias que foram feitas para economizar energia se tornaram fatores de estresse. Pô, com o avanço tecnológico, agora a gente tem mais tempo, porque os algoritmos trabalham para a gente, a inteligência artificial, redes sociais agilizaram nossa comunicação. Então, em tese, tudo isso teria desanuviado, teria tirado de nós sobrecarga. Mas não é isso que se vê na prática. Quanto mais facilidade e rapidez no acesso, mais coisa a gente quer acessar. Quanto mais informação disponível, mais informação a gente quer ter. E a gente vai se mergulhando nesse mundo e se cansando muitas vezes, ficando estressado indevidamente. O grande problema hoje que tem se detectado na questão das crianças e as telas, não é? O grande debate hoje que a gente vê aí no meio acadêmico, como as telas estão prejudicando o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo e psicológico de muitas crianças. Agora, pensando do ponto de vista espiritual, também existem fatores que podem abater um cristão. Para começar, todos nós que estamos presentes aqui somos pecadores. E como tal, a gente tem que lidar com uma natureza pecaminosa, que faz com que a gente não seja tão sábio quanto a gente gostaria de ser, ou sabe que deveria ser. A gente não se sente tão equilibrado quanto a gente gostaria de ser. A gente não se sente tão santo quanto a gente sabe que deveria ser como cristãos. Do ponto de vista até mesmo da saúde física, muitas vezes a gente não consegue ser zeloso com a nossa própria alimentação, lidar de forma santa com a nossa alimentação, com regrar a nossa vida de cuidado com o corpo como templo do Espírito. A gente como cristão olha para o mundo e vê a maldade à volta, e vê a maldade se proliferar. E quando eu pelo menos sento no sofá e ligo o noticiário, ao invés de eu ficar animado com aquelas informações, é tanta informação ruim, que a gente vai afundando no sofá e vai ficando abatido com tudo isso. O mal social vai se alastrando, só avança. Você não vê cada vez mais o mal, né, retrocedendo, não, é o contrário. Quanto mais o tempo passa, mais perto de nós esse mal chega.
a percepção nossa como cristãos de que, como Jesus disse, o amor se esfriaria de quase todos. É isso que a gente vê, o crescimento do egoísmo nas relações interpessoais, dentro de casa, famílias sendo destruídas, porque não se tem mais humildade para pedir perdão, para reconhecer o erro, para agir com um caráter cristão diante das questões que se levantam. E aí, gente, diante de uma leitura tão terrível de tudo isso que a gente falou até aqui, tem muito mais coisa que a gente não disse, por tudo isso e por mais muita coisa, Jesus diz o seguinte: nesse mundo vocês terão aflições. Mas ele não simplesmente constata isso, porque isso é resultado do pecado. Ele fala assim: contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? A gente caminha nessa perspectiva de que, embora tudo isso seja algo que vá ser enfrentado por nós, o nosso Senhor na cruz já venceu tudo isso. E ele diz mais, ele diz assim: para vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Eu sou o porto seguro, eu sou aquele em quem vocês vão encontrar descanso. Esse descanso que você tanto deseja, que eu tanto desejo, que muitas vezes a gente procura, quem sabe, num dia de praia, num dia de relaxamento, assistindo um filme, uma série, e a gente às vezes não consegue encontrar, e parece que o tempo vai passando e a gente continua sentindo que a nossa energia está sendo drenada. Jesus está falando: olha, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu darei descanso a vocês. Amém? Essa é uma promessa de Jesus no Evangelho. E nesse texto que a gente vai ler aqui agora, o apóstolo Pedro está escrevendo para uma igreja debaixo de perseguição, de uma igreja que tinha muitos motivos para viver abatida, mas ele, como apóstolo, queria encorajar essa igreja e mostrar para essa igreja quem eram seus reais inimigos, e mostrar para nós hoje quem ainda são os reais inimigos da igreja, os reais inimigos do cristão, do servo de Deus nesse mundo. E ele aponta 3 inimigos aqui nesse texto que a gente vai ler, do nosso bem-estar psíquico, da nossa disposição, do nosso ânimo. Vamos ler? 1 Pedro 5,5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Então, o desejo de Pedro era que a igreja se preparasse para não sucumbir diante de alguns inimigos. E os 3 inimigos verdadeiros de todo cristão que ele aponta são inimigos com os quais eu e você temos de lidar todos os dias. Não tem ninguém aqui que não tenha que lidar com esses inimigos todos os dias, que são o orgulho próprio, a ansiedade e o inimigo das nossas almas, Satanás. Primeiro inimigo, e a primeira lição que ele traz para a gente sobre ele, que é o orgulho, ele fala assim, ele ensina para a gente que todo cristão deve viver em guerra contra o seu próprio orgulho. Esse é um fato, esse é o primeiro inimigo das nossas forças, a nossa própria soberba, a nossa própria pretensão. E ele é um inimigo tão perigoso que foi ele que fez Satanás se tornar Satanás.
que Satanás queria ser como Deus, e aí ele caiu, fez Adão e Eva se tornarem seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, mas caídos, porque quiseram ser como Deus. O orgulho levou eles a isso. E aí, o apóstolo Paulo, num dado momento do seu ministério, ele diz que ele tinha um espinho na carne. A Bíblia não revela para a gente o que era esse espinho na carne, mas a ideia é de um sofrimento intenso que ele tinha, seja ele físico, de que natureza for. O fato é que Paulo sofria, e ele disse que ele orava a Deus, pedindo para Deus tirar daquele esse sofrimento. E Deus respondeu para ele: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas o mais interessante é a leitura que Paulo fala sobre esse sofrimento. A leitura que ele faz desse sofrimento. Ele diz que esse sofrimento Deus tinha dado para ele para impedir que ele se exaltasse por causa da grandeza das revelações que ele havia recebido. Ou seja, eu, sendo apóstolo Paulo, estou correndo risco constante de me ensoberbecer, de me envaidecer e de incorrer na condenação do diabo por ser alguém vaidoso, orgulhoso, prepotente. E o próprio Deus permitiu que alguma coisa, um espinho na carne, estivesse constantemente me lembrando de quem eu sou. E ao invés disso me enfraquecer, isso me fortalece espiritualmente. Eu citei esse exemplo aqui para mostrar como esse tema é caro, é importante, é central na nossa relação com Deus. Como o orgulho é um inimigo ardiloso e como ele pode destruir a gente completamente, sem que a gente se dê conta, e pode estar drenando as nossas forças. E aí, Pedro vai colocar aqui três níveis de orgulho. Ele fala, primeiro, ele fala para os jovens: sujeitem-se aos mais velhos. Existe um orgulho intergeneracional aí, não é, de jovens arrogantes diante dos mais velhos. Pode acontecer o caminho inverso também, porque o ser humano é um ser humano, pecador, caído. E aí, gente, a Bíblia mostra para a gente uma realidade em que essa ordem natural das coisas precisa ser respeitada. Alguns talvez não saibam disso, mas por que é que Jesus começou o ministério dele só com 30 anos de idade? É porque ninguém era considerado um adulto pleno naquela cultura antes dos 30 anos de idade. Por isso, só nessa idade a pessoa podia ser indicada para o sinédrio, para sentar na cadeira do sinédrio e ser um dos juízes do tribunal religioso judaico. Isso mostra para a gente que essa é uma cultura que a Bíblia respeita. O próprio Jesus se submeteu a ela, para mostrar a importância de a gente preservar essas tradições que são boas. Em algumas culturas orientais, 3, 4 gerações vivem numa mesma casa. Você consegue imaginar isso na nossa cultura? Pode até acontecer em total exceção, mas há um conflito constante entre as gerações. E pior, hoje a gente vê na nossa cultura a celebração da arrogância juvenil. Só abrir as redes sociais que você vê a arrogância juvenil sendo celebrada. Você vê, por outro lado, também idosos agindo como adolescentes, querendo ser Highlanders, né? E agindo de uma forma patética. E eu, às vezes, assisto certos vídeos ali no Instagram que eu falo: meu Deus do céu, como é que alguém teve coragem de publicar isso? Eu vou ver quantas pessoas curtiram, deve ter umas 3 curtidas no máximo. Aí 1,5 milhão de curtidas. Eu falo: não é possível, que mundo é esse que está vivendo que uma coisa dessas é celebrada? A nossa cultura, ela acolhe o absurdo, e ela não entende isso. Jovens, respeitem os mais velhos. E a Bíblia está dizendo: respeitem os mais velhos. Há uma ordem natural que precisa ser respeitada. Então não importa a idade que você tem, valorize os mais velhos, procure aprender com eles e honrá-los. Se você está em posição de alguém que é mais velho, é a oportunidade que Deus está te dando de procurar ser a melhor referência possível para gerações mais novas. É isso que a palavra está ensinando a gente. E aí a soberba aqui é tratada. Existe um respeito que se estabelece. O segundo nível de soberba que Pedro está falando aqui: sejam todos humildes uns para com os outros. Está falando do trato dentro da comunidade da fé, onde todos são humildes uns para com os outros.
Paulo fala lá em Efésios 5:21, né? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeição mútua é algo que tem que acontecer naturalmente na comunidade da fé. Essa coisa de que eu sou dono do meu nariz, ninguém se mete na minha vida, eu não presto contas da minha vida para ninguém. É uma lógica carnal, mundana, diabólica, totalmente normal, do muro para fora aí no mundo. Mas na igreja, no povo de Deus, não. No povo de Deus eu presto contas, eu estou preocupado sim com o que os outros estão vendo em mim, eu quero saber, eu aceito e quero a exortação, eu quero a repreensão, que vai me ajudar a me santificar ainda mais para Deus. Eu não aceito, como cristão, assumir que eu sou um soberbo, orgulhoso, que não é capaz de ouvir ninguém se repreender. Numa família, todos estão sujeitos uns aos outros, querendo ou não. E o terceiro nível de soberba é diante de Deus. Ele fala assim: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Sujeitem-se aos mais velhos, sujeitem-se uns aos outros e sujeitem-se a Deus. Deus não precisa da nossa humilhação. Mas por que a gente vem aqui, semana após semana, adorar a Deus, engrandecer a Deus e nos humilhar diante dEle? Sabe o que acontece com Deus quando a gente faz isso? Nada. Deus não muda nada. Ele continua sendo santo, perfeito, todo-poderoso. Mas para que então que a gente precisa vir constantemente aqui adorar a Deus? Porque, embora a nossa adoração e a nossa prostração e a nossa humilhação não mude Deus, ela muda completamente a nós. Nós exercitamos a consciência de quem nós somos e de quem Deus é. E sem isso, irmãos, não existe espiritualidade cristã, não existe vida com Deus. Nossa arrogância está sempre atentando contra a nossa relação com Deus. Então, o exercício da humildade é algo necessário para todo cristão, todo dia. Não tem ninguém aqui que possa dizer: Jonatas, eu não sou soberbo, eu não sou orgulhoso, eu nunca sei, não sei nem o que você está falando. Não existe. Esse seria o mais orgulhoso de todos, né? Alguém que reconhece que acredita que não tem esse problema. Jacó tinha um chamado para ser o terceiro patriarca de Israel. Jacó foi aquele a quem foi dado o nome de Israel, o nome que foi dado ao povo de Deus. Só que se você for ler a história de Israel, você vai ver que Jacó ficou 20 anos lutando com Deus, até que teve a luta do Val de Jaboque, que ele finalmente ganha o nome de Israel, até ele finalmente ter a sua soberba, a sua prepotência quebrada e assumir o papel que Deus tinha para ele. E muitas vezes o mesmo acontece com a gente. Deus quer tratar com a gente para Ele levar a gente até onde Ele quer nos usar. Mas para isso Ele está tratando com a gente, Ele está quebrantando a gente, para que Ele no devido tempo nos exalte. Esteja certo de que grande parte dos nossos sofrimentos se dão por falta de humildade. Só que a Bíblia diz assim, né? Tiago repete esse texto, ele fala assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele não apenas se opõe aos orgulhosos, Ele sempre concede graça aos humildes. Se por um lado Ele resiste aos orgulhosos, Ele tem prazer em ser gracioso com os humildes. Se é verdade que grande parte dos nossos problemas, se não a totalidade deles, tem alguma relação com a nossa soberba, com a nossa arrogância, é verdade também que a qualquer momento, se a gente se quebranta e se humilha diante de Deus, Ele pode fazer novas todas as coisas, amém? Em muitos casos, tudo que eu e você precisamos fazer para recarregar as nossas baterias, para ver a coisa de outro ponto de vista, para viver um novo momento diante de Deus, é investir tempo, derramando a nossa alma diante de Deus, confessando pecados, abrindo o coração, nos humilhando, orando e adorando a Deus. Não estou dizendo que tudo se resolve nesse gesto rápido, não. Mas muitas vezes é isso que está faltando na minha e na sua vida, para a gente tirar essa mochila pesada, essa sobrecarga, ir até Jesus e se despedir diante dele. Segunda lição que eu vejo aqui, Pedro passar para a gente, é que viver consumido pela própria ansiedade é o contrário de viver confiando em Deus.
há esse contraste que ele faz no verso 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem fora, por quê? Porque vocês, porque isso é fácil para vocês? Isso não é fácil para ninguém, lançar fora a ansiedade. Todos nós somos acometidos por algum nível de ansiedade, de preocupação, de, inquietação na alma e de insegurança. Todos nós temos algum nível. E o que ele está falando é que a gente deve lançar fora, lançar sobre ele, por uma razão: ele tem cuidado de nós. Não somos nós que vamos dar conta dessa obra. Não somos nós que vamos dar conta de tratar a nossa própria ansiedade, mas é ele que tem cuidado de nós. A gente precisa exercitar confiança nele, porque muitas vezes a ansiedade nada mais é do que aquela obsessão por controle. Eu preciso controlar, eu preciso cuidar de tudo, eu preciso dar conta de tudo, as coisas não estão do meu jeito. E quanto mais preocupado, e quanto mais na tentativa de controlar absolutamente tudo, mais adoecido eu vou ficando. E eu não consigo descansar em Deus, eu não consigo esperar nele. Eu vou dando lugar a uma impulsividade patológica e adoecedora. E em Cristo a gente tem que falar: Senhor, eu sei que eu tenho deveres a cumprir aqui, mas há um ponto em que eu percebo que meus recursos se exauriram, então eu descanso no Senhor, eu confio no Senhor, eu espero no Senhor. Amém? E aí eu coloco um limite na minha ansiedade. Essa coisa é tão séria que no nosso país, quase 10% da população, 20 milhões de pessoas hoje, no Brasil, sofrem de transtornos de ansiedade. Veja bem, nem todo mundo que tem ansiedade tem transtorno. Como eu acredito que todos nós temos algum nível, mas um número muito grande. O Brasil é o país recordista em transtorno de ansiedade. E a gente tem que pegar esse dado e trazer para nós e falar: caramba, isso está impactando negativamente a nossa cultura. Tem coisas erradas na nossa cultura que estão produzindo uma alma mais adoecida. E a gente precisa desenvolver essa capacidade de descansar em Deus. Vejam o que Jesus diz lá no Sermão do Monte, capítulo 6, verso 25. Não andem ansiosos pela vossa vida quanto ao que vão comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que vão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ele está falando: cuidado, porque a ansiedade ela tem a capacidade de fazer a gente inverter valores. A vida não é tão importante, o ter é importante, o ser é secundário. E Jesus está falando: não, o corpo é mais importante que as vestes, a vida é mais importante que o alimento. Então se preocupem com a vida, com o seu ser diante de Deus, porque se vocês buscarem o reino de Deus em primeiro lugar, todas essas coisas vão ser acrescentadas a vocês. Ele é quem está garantindo. Não inverta os valores por causa dessa ansiedade impulsiva. E muitas vezes o que ocorre é que há pessoas que viram escravos de juros bancários por causa desse comportamento impulsivo, ansioso. Se tornam escravos de muitos sofrimentos por causa disso. E porque não está colocando diante de Deus e falando: Senhor, eu deposito diante do Senhor toda a minha ansiedade, me ajuda a ter o domínio próprio, me ajuda a dizer não para coisas que eu não preciso, me ajuda a me recusar a controlar tudo. Eu não tenho controle de tudo, eu quero entregar todo o controle da minha vida nas tuas mãos, e me ajuda a cumprir aquilo que sim, compete a mim. E aí a gente vai sendo tratado. Eu sei que alguns irmãos aqui tratam distúrbios de ansiedade. Essa não é uma palavra para você só, é uma palavra para todos nós. Todos nós precisamos nos render a isso e buscar em Deus essa ajuda. Terceira lição que Pedro dá para a gente: é loucura viver como se não estivéssemos numa luta espiritual. E aí, irmãos, existem algumas doenças psiquiátricas que são conhecidas como transtornos dissociativos, ou seja, a pessoa dissocia da realidade. A realidade é uma coisa, mas ela está vendo outra coisa que não está no mundo real. O mundo imaginário, ela ouve vozes que não existem, ela vê coisas, não é?
E aí, para alguns médicos mais céticos, médicos cristãos é óbvio que não pensam assim, mas alguns médicos mais céticos, ou psicólogos, eles entendem que qualquer visão do mundo espiritual, demônios e coisas assim, são sempre distúrbios dissociativos. Eles estão vendo coisas que não existem. Mas para nós que lemos a palavra e cremos nela, nós sabemos que essas coisas existem. Então o contrário é verdadeiro. Ou seja, quem vive como cristão nesse mundo, como se essas coisas não existissem, é que está com algum distúrbio dissociativo da realidade espiritual. Não está tendo discernimento, porque está se dissociando de uma coisa que a Bíblia diz que é real, é verdadeira. E o fato de a gente não ver e muitas vezes não sentir com tanta intensidade, não quer dizer que não seja verdadeira. E Pedro toca nesse terceiro inimigo do nosso bem-estar psíquico, para falar: a opressão espiritual existe. Cuidado, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Há pessoas que estão com bateria descarregada, que estão abatidas, que estão prostradas, porque estão debaixo de ataque espiritual. E Pedro fala: fique alerta, vigie. Seja um cristão que tem discernimento espiritual, que vive uma vida de oração e por isso entende o mundo espiritual que está à sua volta. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Muito claro, os apóstolos são muito claros nesse ensino, mas muitos cristãos vivem como se isso não fosse uma realidade. Como se esse relato bíblico não fosse verdadeiro. E aí qual o conselho que Paulo dá 4 versículos depois? Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Paulo está falando assim: o diabo não para de lançar flechas com fogo na ponta na sua vida, no mundo espiritual. E o que eu e você temos que fazer? Embraçar o escudo da fé, porque o escudo da fé é suficiente para derrubar e apagar cada dardo inflamado desse. Amém? E a gente precisa discernir isso. Será que a gente está discernindo? Pedro fala assim no verso 9: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm ao redor de todo mundo estão enfrentando a mesma coisa. Não é, tem cristão que tem batalha espiritual, tem cristão que não tem. Não é verdade. Todo cristão tem. Alguns discernem, outros não. Alguns percebem, alguns estão vivendo uma vida de oração. Alguns entram em guerra, se posicionam diante do inimigo e exercem autoridade sobre ele. Alguns têm sido verdadeiros atalaias dentro da sua casa. Atalaia era aquele vigia que ficava naquela guarita, nas fortalezas. E alguns têm se colocado nesse posto de vigia, têm vigiado, têm resistido, têm se preparado para apagar todo o dardo inflamado do maligno. Têm buscado viver uma vida de oração, tem buscado se deleitar nas coisas de Deus, e a gente precisa acordar para essa realidade. Essa semana a gente teve uma experiência aqui, na quinta-feira, uma experiência rara, inusitada. 2 horas antes da reunião de oração, por volta das 6 da tarde, parou um carro aqui no portão da igreja, portão de garagem. Saíram pessoas vestidas de branco, com uma caixa de papelão. E dentro dessa caixa de papelão, tinham ali objetos de culto pagão, de culto a demônios, e eles pegaram aquela caixa e despejaram todo aquele lixo de culto pagão aqui no muro da igreja. Gente, alguns podem dizer: eles quiseram só simplesmente jogar o lixo fora, mas tem que ter uma fé muito sobrenatural para acreditar que isso foi por acaso aqui no muro da igreja, 2 horas antes de começar a reunião de oração. Na nossa leitura, o diabo podia jogar isso onde ele quisesse, menos aqui. Mas ele quer afrontar a igreja, o povo de Deus. E Deus permite isso para dizer: fiquem atentos, fiquem vigilantes, resistam ao diabo. Cuidado com o que vocês têm visto na internet, cuidado com o que tem entrado
na cabeça de vocês, no coração de vocês. Cuidado com a vida que vocês têm vivido. É uma vida que tem sido vivida com temor e tremor diante de Deus, consciente de que está no meio de uma batalha e que não pode dormir durante essa batalha. Tem que se santificar, tem que estar preparado para exercer a autoridade? Ou é uma vida que muitas vezes está deixando a carne fazer a festa? Deus está chamando a gente à consciência dessa verdade espiritual aqui. Falou, isso pode ser um grande inimigo que está oprimindo, está drenando mesmo, porque você está dando ocasião para ele. Mas a Bíblia não ensina a gente a ter medo do diabo. Muito pelo contrário, não é? A garantia da palavra é aquele que está em Cristo não vive em pecado e o maligno não lhe toca. Amém? Apocalipse 12, 10, a revelação da vitória de Cristo final, diz assim: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, porque diante da morte não amaram a própria vida. Entenderam? Ele está falando aqui da vitória final dos verdadeiros crentes que entenderam que não existe vida nesse mundo sem Deus, que não existe prazer que compense a desgraça de uma vida oprimida por Satanás. Não. Que fizeram uma aliança com Deus, estão purificados pelo sangue do Cordeiro. Pedro conclui então essa palavra de encorajamento, verso 10. Vejam que coisa linda essa conclusão. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Amém? O que ele está falando é, gente, sofrimento faz parte, as lutas vêm, às vezes a gente fica mesmo abatido, mas não tenham dúvida de que se você permanecer fiel, se você se colocar em posição de luta, de ataque contra esses inimigos, o orgulho, a ansiedade e o diabo, o próprio Deus vai te restaurar, te dar forças e te colocar sobre firmes alicerces. Ele vai ser o alicerce da sua vida. Algumas aplicações aqui para a gente guardar. Primeira aplicação: decida entrar hoje em guerra contra o seu próprio orgulho. Decida entrar em guerra contra o seu próprio orgulho. É preciso assumir uma posição consciente, intencional, em relação a esse sentimento maligno que é presente no coração de todo ser humano. Eu não vou ser orgulhoso, eu não vou ser conhecido como uma pessoa orgulhosa. Eu vou buscar, eu não aceito ser conhecido como uma pessoa intragável, intratável, uma pessoa que não aprende. Eu quero ser conhecido como uma pessoa ensinável, uma pessoa agradável, uma pessoa humilde, porque esse é o caráter cristão. O pastor Henrique terminou a pregação da semana passada fazendo algumas aplicações. A segunda aplicação que ele fez foi: seja humilde. A humildade é o bálsamo que suaviza as relações. A humildade pode ser a resposta, presta atenção nisso, para o seu conflito conjugal hoje. Às vezes o casamento está em frangalhos porque falta humildade. Todo mundo prontinho para apontar o erro do outro. Ninguém fala, vamos começar falando do meu erro, vou começar falando do meu. Vamos fazer uma lista dos meus erros. Eu vou fazer uma lista dos meus erros. Humildade, isso é humildade na prática. Humildade é aquele pai que erra feio com o filho, e ao invés de ficar numa postura prepotente, eu sou pai, eu sou autoridade. Não, ele chama o filho: filho, vem cá, papai errou com você. Isso é humildade. E aí o caráter cristão ganha lugar, não é? E aí o diabo não tem vez num lar desse, não tem opressão espiritual, e aí a família vai voltando a ter força. O cristão verdadeiro que nasceu de novo, ele tem consciência da desgraça que o orgulho representou na vida de Lúcifer, na vida de Adão e Eva.
querer ser como Deus. Então, é o pecado que dá início a todos os outros pecados, né? E a virtude mais básica é falar: Senhor, eu não quero ser o Senhor de mim mesmo, eu não quero fazer a minha vontade valer. É orar como Jesus: seja feita a tua vontade. Se possível, passa de mim esse cálice, mas eu quero que a sua vontade seja feita. Tem uma frase de Spurgeon que circula nas redes sociais aí. Ele diz o seguinte: quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. Claro que Spurgeon era muito brincalhão, esse pregador batista do século XIX. O que ele quer dizer, gente, é essa realidade de que o verdadeiro cristão, ele está tão quebrantado, ele fica tão humilhado quando ele entende o ideal do Evangelho, que ele fala: gente, eu sou tão aquém, eu sou miserável. E ele olha para si, para dentro de si, com tanta honestidade, com tanta transparência, que ele fala: caramba, eu sou o pior de todos os pecadores. Teve um cristão que falou isso na Bíblia, não é? Apóstolo Paulo. Eu sou o pior, eu sou o maior de todos os pecadores. Por que Paulo falou isso? Porque ele de fato fosse? Não. Mas a verdade é que Paulo se conhecia mais do que ele conhecia qualquer um. E cada um de nós se conhece mais do que conhece a qualquer um outro. Então, todos nós somos habilitados a reproduzir essas palavras de Paulo e dizer: eu sou o maior miserável de todos. Por que a gente não faz isso muitas vezes? Falou de mim, estou chateado. Não, eu sou isso que ele falou e muito mais. Ou de repente, eu nem sou isso que ele está falando que eu sou, mas eu sou coisas tão mais horríveis que ele nem sabe que eu sou. Eu tenho um potencial de destruição tão terrível, eu reconheço essa natureza pecaminosa em mim. E esse reconhecimento tritura a gente, quebra a gente. E aí o que Deus faz? O que o oleiro faz com o vaso quebrado? Faz um vaso novo. Amém, irmãos? Isso que Deus quer fazer com a gente. Segunda lição, segunda aplicação: substitua a ilusão do controle pela confiança no cuidado soberano de Deus. Aí não teve jeito, eu lembrei de outra citação do Charles Spurgeon, falei: vou botar aqui, não tem problema, repetir uma vez só. Tudo diz o seguinte: nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força do hoje. Nossa ansiedade não tem vantagem nenhuma, ela não vai agregar nada às nossas vidas, ela só vai nos fazer pessoas cada vez mais emboladas nos seus próprios sentimentos, cada vez mais angustiadas, aflitas, cada vez mais prontas a ferir os outros, cada vez mais impulsivas. Não tem vantagem nenhuma. Nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, ela não é capaz de trazer um benefício para amanhã, não. Ela só tira a força do hoje. Jesus disse assim, em certo momento, uma palavra muito pesada. Ele fala assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Mas, nesse mesmo versículo, ele diz assim: contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. O que Jesus quer dizer é o seguinte: olha, vocês vão sofrer perseguição, as pessoas não vão gostar, vão hostilizar vocês por causa da fé que vocês têm em mim, por causa do modo como vocês me imitam, as pessoas vão hostilizar vocês, se possível humilhar, escorraçar, perseguir e até matar. Mas, uma vez que vocês estão debaixo do meu senhorio, nenhum fio de cabelo vai se perder que não seja da minha vontade. Deus é soberano sobre os seus queridos. Lucas 12, 7 fala: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Isso não é uma hipérbole, é porque Deus é onisciente, Ele tem todo o poder, e a gente precisa aprender a viver confiando nele, não escravos da nossa própria ansiedade, confiando nesse Deus que sabe cada detalhe de nós, até aqueles que a gente mesmo não conhece, não tem noção, Ele conhece. E a terceira aplicação: vigie e resista ao diabo. As coisas não andam bem na sua casa, as coisas não andam bem na sua relação com seus filhos, as coisas não andam bem no seu casamento,
palavra está lembrando para a gente, você é o atalaia, você é o cara que vai dobrar o joelho e começar a orar, você é a mulher sábia que vai começar a jejuar e clamar pela sua família. Há um movimento de oração cada vez mais crescendo na igreja, a gente louva a Deus por isso, reuniões de oração cada vez mais cheias, não só da quinta-feira, do Move, mas do Up, do Go, cada vez mais gente entendendo o compromisso de se colocar no papel de vigia, de clamar, de interceder, e a gente como igreja cada vez mais aprendendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, e que a gente precisa assumir uma postura ativa nessa luta, para que as portas do inferno sejam derrubadas pelo poder da igreja, amém? Pelo poder do Espírito através da igreja. Então, é preciso discernir essa luta espiritual. Quinta-feira, vou encerrar com essa citação da quinta-feira na nossa reunião de oração. O seu Almir deu uma pequena palavra, convidei ele para fazer uma palavra de encorajamento no meio da reunião, e ele citou aquele caso de Sansão na vinha, que um leão aparece, Sansão vai lá, pelo poder do Espírito de Deus, e mata aquele leão. E ele diz o seguinte, olha, os leões, eles vão sempre estar aparecendo nas nossas vinhas, mas não os leões físicos, e sim aquele leão que a gente só vence com jejum e oração. Amém, irmãos? Esse leão que aparece na nossa vinha, na nossa casa, e às vezes quer devorar, quer destruir, quer fazer um estrago, muitas vezes você só vai conseguir vencer ele, rasgar a boca dele pelo poder do Espírito Santo, se você estiver em jejum e oração, se colocando no seu papel. Não falando, criticando amargamente, falando dos outros, xingando o marido, xingando o filho, não. Mas é se colocando no papel de um homem, de uma mulher de Deus dentro da sua casa, para fazer toda a diferença. E aí sim, irmãos, diante dessa atitude, aí a nossa bateria vai sendo recarregada, a gente vai vendo as coisas que tinham virado um caos, as coisas que estavam desordenadas, voltando a ganhar ordem, ganhar sentido, cada uma no seu lugar. Amém? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra que nos encorajou essa noite aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alerta para os nossos verdadeiros inimigos, para esses inimigos terríveis que atentam contra a nossa integridade como discípulos Teus nesse mundo. A gente sabe que o orgulho e a ansiedade são males que estão no nosso coração, e a gente não quer sucumbir diante deles. A gente quer vencê-los todos os dias, Senhor. Continuar nessa luta, por buscar uma vida que é todos os dias alinhada com a Tua vontade em oração. E a gente também entende que há um inimigo fora de nós. Há esse principado e potestade maligno das trevas, contra o qual a gente precisa se posicionar como uma igreja triunfante, como uma igreja que dia a dia tem marchado para a eternidade, marchado para o triunfo final. Prepara a sua igreja sim, Pai, prepara cada um de nós para a semana que está começando, que não seja uma semana de abatimento, de prostração, de angústia, Senhor, mas que seja uma semana de libertação, de vitória, uma semana de a gente assumir posição de atalaia, uma semana de a gente se colocar no papel daqueles que fazem diferença dentro da sua casa, fazem diferença na célula, no discipulado, na igreja, no seu bairro e na sociedade. Em Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.